Glória a Jesus. Mensagem polêmica. Mas não é polêmica nenhuma. O tema da mensagem é o sábado e os adventistas. Os adventistas do sábado. O sábado e os adventistas. Muitos cristãos evangélicos, infelizmente, eu não devia lhes chamar até de cristãos evangélicos, estão se rendendo a essa mentira, não verdade. Vamos lá. Presta bem atenção. Eu vou fazer incursão a respeito do adventismo. White, ou então Lena White, foi evangélica. Batista, né? E eles depois se desmembraram e criaram um movimento. E esse movimento chamava-se os Estudantes da Bíblia. Onde estava também o fundador do quê? Da Testemunha de Jeová, o Russell. E eles estudavam a Bíblia. E muita gente está fazendo o mesmo hoje. Estudar a Bíblia na carne. Não funciona. Estudar a Bíblia sem o Espírito Santo não funciona. O que acontece? O que acontece é que vocês vão desenvolver, depois vocês vão entrar num beco sem saída. Estou a falar de desenvolverem conhecimento. E começam a cometer erros, heresias. Assim foi aquele grupo, aqueles jovens americanos. E assim eles profetizaram que em 1917, hoje falei certo, eu sempre falei 2017. Em 1917 seria o fim do mundo, por causa do movimento que existira naquele então das notícias, rumores de guerra. Primeira Guerra Mundial, você sabe. Só que terminou o ano e não houve fim do mundo. Então, houve cisão, se desfizeram e cada um foi no lado dele. E dois deles se despontaram. O Russell funda as Testemunhas de Jeová e a Lena White funda o Adventismo do sétimo dia. E cada um trouxe uma novidade na terra, que não era a novidade do alto, mas de baixo. O Russell disse que não faltou o nome de Deus. Não conhece, a igreja não conhece o nome de Deus. Jesus Cristo não é Deus. Jesus é Filho de Deus. Ok, por isso fracassamos. Não temos que adorar Jesus, temos que adorar diretamente ao Pai. Olha o erro. Mas não foi um erro da carne, nem do espírito. Estou a falar o espírito de baixo. Assim como o diabo veio para matar e roubar e destruir, quando ele, glória a Deus, toma alguém que se frustra, ele leva para o lado dele, vai lhe ensinar, ou então vai lhe mostrar erros. Porque com os erros, todos vão cair para baixo. Porque o cego não pode guiar outros cegos. E aquela mulher foi lá fazer as suas investigações. Não, fracassamos porque deixamos de guardar a lei. Afinal, a lei tem que ser guardada. O sábado tem que ser respeitado. Ok. E assim criaram dois movimentos. Dois movimentos terríveis que estão a levar milhões e milhões no inferno. Veja o tempo que eles foram levantados da terra e até os nossos dias, em todo o mundo, eles penetraram. E eu estava pregando ontem no grupo, e eu falei no grupo do WhatsApp, você também se quiser, são delícias, glória a Deus, todos os dias. Aleluia. Presta atenção. E eu disse assim, quando alguém faz um pacto com Satanás, dependendo da dimensão do pacto, do sacrifício que ele fizer em relação ao seu pacto, se ele fizer um grande pacto com Satanás e alcançar o topo, o satanismo, automaticamente ele cria um movimento, uma organização, um partido, uma igreja, uma religião, não chamo de igreja, uma religião, uma associação, uma organização terrível, uma empresa cujos fundamentos serão como se fosse betão armado e vai ultrapassar gerações. E multidões serão arrastados. Se é negócio, será um negócio aceite. Se é um partido, será um partido vencedor, que vai perdurar. Se é uma associação, uma religião, como essas duas. Pacto com Satanás. Agora veja, quantos estão indo para o inferno, acreditando que estão a adorar o verdadeiro Deus. A Bíblia está a nos mostrar agora. Você que tem a sua Bíblia no livro do 2 Coríntios, no capítulo, glória a Jesus, número 12 diz, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Essa ousadia que eu tenho. Não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório.
mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Amém? Foi abolido por Cristo, a lição do Velho Testamento. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como a um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. O que é que você pode entender aqui? Deixa eu vou fazer a incursão. Olha, presta atenção. Antes de Jesus, houve um testamento, uma aliança. Fora das outras alianças que Deus fez, como a aliança que Deus fez com Noé, primeiro com Adão, com Noé, depois fez aliança com Abraão, e a aliança de Abraão criou uma nação, e Deus veio vindicar a mesma promessa que ele deu a Abraão, e faz uma aliança com Israel, Essa aliança do Velho Testamento é com Israel, com a nação israelita. Aliança significa testamento. Testamento significa pacto. Deus fez um pacto com a nação. E o medianeiro desse pacto foi Moisés. Por isso você tem na sua Bíblia o Velho Testamento. Está falando do pacto que Deus fez com Moisés e a nação. Deus entregou a lei, os mandamentos nas tábuas de pedra. E Moisés veio apresentar ao povo. E naquele dia que Moisés apresentou ao povo, matou um animal. E derramou sangue de um cordeiro, ou de uma ovelha. E depois pargiu o sangue sobre as tábuas e também sobre o povo. E ele disse: o homem que que fazer essas coisas, dele vai viver. Ele lhes apresentou as regras de convivência, o mandamento. Sim. E disse: dente por dente, olho por olho. Quem quebrar essa lei está morto. Mas o homem que viver está vivo. Ok. Mas agora Paulo aparece a dizer que o ministério de Moisés foi ministério de morte. Já se perguntaram por que o ministério de Moisés foi de morte? Não somente de morte, mas foi de letra. Não somente de letra, mas também de condenação. No livro de Gálatas, no capítulo número 4. Ministério de morte, ministério de condenação e de letra. E Jesus mostra isso. A carne para nada aproveita, o espírito que vivifica. Paulo reivindica isso. A letra mata, mas o espírito vivifica. E vimos o ministério de Moisés é letra. Letras gravadas nas pedras, nas tábuas de pedras. Ministério de condenação. Mas como Deus deu um ministério para condenar? Sim, porque eles eram duros de coração, eles eram obstinados, precisavam uma correção, precisavam uma lei dura, precisavam, glória a Deus, um fardo. Mas Jesus veio e disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas Moisés não poderia dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas Moisés poderia dizer: meu fardo é duro, meu jugo é pesado. Ministério da condenação. E assim Deus puniu aquele povo. Os corrigiu com açoites pesados, com jugo duro, por causa da sua rebelião, das suas murmurações, da sua obstinação. Lembre-se de Moisés e disse assim: Senhor, esse povo é obstinado de coração. Quantas vezes Deus quis os matar? E quantas vezes Moisés se meteu no meio, o medianeiro da antiga aliança, intercedendo por eles? Quantos entraram na terra de promessa? 2. Estou falando 2 mais velhos. Todos morreram no deserto. São os seus filhos que entraram no deserto. Todos que vieram do deserto do Egito, mais velho, nenhum deles senão Caleb e Josué. E você conhece a história. Ministério da condenação. Agora presta atenção. Glória a Jesus. Como pode um ministério que foi da condenação, da morte, ser vindicado nos nossos dias? E nós temos um novo testamento. Aleluia. Nova aliança.
Novo acordo, novo pacto de Deus. Não somente para Israel e para todas as nações. Se o primeiro pacto foi somente para Israel, porque os gentios não tinham direito para esse pacto, não tinham, eram chamados povos obstinados, rejeitados, os zambujeros, excluídos, aleluia, não eram povo do Senhor, eram inimigos de Deus, e o povo Deus falou a Moisés, tem que matar todos os gentios, principalmente os que estão na terra que você vai possuir, não deixa viver ninguém, mata todos, mata criança, mata, aleluia, mulher, mata velho, mata tudo. Agora vem Jesus para nós, e Deus faz um novo pacto. Lembra-se na última ceia, aleluia, que Jesus falou, e ele tomou, glória a Deus, o vinho, e ele levantou o cálice, e ele disse, glória a Jesus Cristo, ele falou, tomai e bebei todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. E agora? Ouviste? Nova e eterna aliança. O que significa isso? Significa que existia uma antiga aliança, e você conhece, é de Moisés. Agora Jesus aparece a dizer, eu trago uma nova aliança. Deus vai fazer com vocês uma nova aliança. Só que esta aliança é diferente de Moisés. A de Moisés foi transitória, mas a de Jesus é permanente. Eterna aliança. Aleluia. No pacto antigo, o homem tinha que praticar aquelas coisas para viver. O homem que não praticasse aquelas coisas, a morte era imediata. Agora, na nova aliança, vem Deus e diz assim, todo aquele que crer será salvo. Aleluia. Que significa, até os pecadores, se eles crerem, se arrependendo, alcançarão a vida. Mas na antiga aliança não. Pecou, morreu. Nessa aqui, pecou, se arrependeu, viveu. Agora, não significa que deve-se brincar com a misericórdia de Deus. Não, estou a falar, lembra-se daquela mulher, e muitos têm dito, ai, Jesus, ok. Jesus mostrou aos fariseus que ele veio para fazer outra coisa do que Moisés. E foi apanhado em adultério. E disseram a ele, olha, foi encontrado em pleno ato. E Moisés nos ensinou, e não era mentira, era verdade. Moisés nos ensinou, ela tem que ser morta. O que você diz? E ele diz assim, se dentre vocês tem alguém que nunca pecou, experimente atirar a primeira pedra e vai ver o que vai acontecer. E todos fugiram. E ele perguntou à mulher, onde estão os teus acusadores? E ele disse, fugiram. Ninguém te acusou, ninguém. Nem eu também te condeno. Mas vai e não peques mais. É o ministério do Espírito. O Novo Testamento. A nova aliança. Dando chance aos pecadores. Na antiga aliança é dente por dente e olho por olho. Quem furou o olho, o outro lhe furava um olho. Quem tirou o dente, o outro lhe tirava um dente. Quem matou seria morto. Sem piedade. João Batista diz, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Dois testamentos diferentes. E Paulo disse, quando aparece o novo, o velho tem que ser abrogado, excluído. Como vocês, adventistas, querem levar os dois testamentos ao mesmo tempo? E o Velho Testamento foi simbolismo do novo, foi simbólico, foi a sombra, aleluia, do que havia de vir. Por isso a Bíblia diz que o Senhor conduziu o povo através de Moisés e os introduziu na terra da promessa até, com a lei, claro, até ao tempo da correção. O que é isso, o tempo de correção? A graça e a verdade. A lei nunca diz, e sereis ensinados por Deus, mas na graça e todos sereis ensinados por Deus. O Emmanuel, Deus conosco. Por isso, o Novo Testamento é maior que o Antigo. O Antigo é simbólico e o Novo é real. O Antigo é transitório e o Novo é permanente. O Antigo é letra e o Novo é espírito. O Antigo é morte e o Novo é vida. O Antigo é condenação, o Novo é salvação.
Por isso ele se chama Jesus. Tudo que foi aplicado na lei é simbólico. O que não é simbólico na lei passou para a graça e a verdade. Vamos lá ver. Ok. Glória a Jesus Cristo. O sacrifício dos animais não foi Moisés que inventou, foi Deus que ordenou. O sacrifício contínuo que se fazia na lei, no tabernáculo, lá na tenda da congregação, era simbólico. O animal que era sacrificado para o pecado representava Jesus Cristo, que é o animal de Deus, ou então o Cordeiro de Deus, que morreria para salvar a humanidade. Significa, com a aparição no Novo Testamento do Cordeiro de Deus, já não precisamos mais matar cordeiros para salvar o homem. Oh, aleluia! Glória! Estou a chegar lá, estou a chegar. Aleluia! Os animais imundos na lei representavam as imundícias no espírito, ou no ministério do espírito. Os animais imundos, peixes sem barbatana, as aves não são imundas, como corvos, as avestruzes que não eram comidos, peixes sem barbatana, como os felinos, eram animais imundos na lei. Na graça já não são imundos esses animais. Os imundos são os pecadores, homens ímpios. Por isso existem animais limpos e animais imundos. Hoje tem homens puros e homens imundos. Hoje a imundícia é o pecado. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso, viver a prática da lei e dizer que não podemos comer peixe sem barbatana, carne de porco, não podemos comer os felinos, não podemos comer não sei o quê, é voltar para a lição do Velho Testamento, que foi abolido por Cristo. Foi simbólico, essa imundícia. Por isso Pedro foi afrontado por Jesus Cristo. Veja só o que estou a falar, tem, aleluia, contextos e concordância. E Jesus mostrou a Pedro, tu um lençol tinha todos os animais. E uma voz falou, Pedro, mata e come. E Pedro espreitou e ele viu lá todo tipo dos animais, puros e imundos. E ele refutou e disse, Senhor, eu nunca comi nada que é imundo, desde que eu nasci. E a voz disse, não chamas tu imundo ao que Deus purificou. Mas na verdade, Deus estava a corrigir a Pedro não nos animais, mas era nos homens. Ouviu? E Pedro chamava os gentios de imundo, como a lei também. Mas Pedro se esqueceu que com a aparição de Jesus, a lei de Moisés já tinha sido abolida. Já não havia imundícia por causa da nacionalidade, da filiação, da cor. Antes sim. Você não era circuncisado, não era filho de Abraão. Não era filho de Abraão, eras imundo. Aleluia. Agora Jesus disse, não chames tu imundo que Deus purificou. Vá, alguém vai vir te buscar. Levaram ele, sabe, na casa de quem? Do gentio, o romano. E quando ele chegou, expôs e disse assim, olha, você sabe muito bem que é proibido um judeu entrar na casa de um estrangeiro, de um gentio. Mas o Senhor me chamou antes de vir, não chames tu impuro ou imundo ao que eu purifiquei. Agora eu vim. E Pedro pregou pela primeira vez aos gentios. Porque antigamente o judeu, o israelita, se entrasse na casa de um gentio, estava perdido. Por isso seus companheiros que ainda guardavam a esse legalismo lhe afrontaram. Tu entraste na casa do imundo de um gentio? Pedro, você está em pecado? E ele falou, oh, meus irmãos, o mesmo Senhor, o teu Senhor e meu, me falou para não fazer isso. E eu fui. Sabe o que aconteceu? Eles receberam o mesmo Espírito que nós recebemos. E como eu não poderia lhes batizar se já Deus os batizou? E todos falaram em línguas. Pela primeira vez, os gentios. Glória a Jesus Cristo.